Imagine ter tanto dinheiro que você pode comprar tudo: carros, mansões, empresas, até pessoas. Agora imagine encontrar alguém que não aceita seu dinheiro, que olha nos seus olhos e diz: não. Essa é a história de Eduardo Almeida, bilionário acostumado a conseguir tudo o que quer, e de Marina Silva, uma mulher simples que o fez questionar tudo em sua vida. Um amor que nasceu do desafio, cresceu na sinceridade e provou que algumas coisas na vida não têm preço. Antes de começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. O salão estava cheio de gente importante, champanhe caríssimo, vestidos de grife, e foi ali, no meio de toda aquela riqueza, que Eduardo viu alguém completamente diferente de todos. A festa de gala estava impecável. Lustres de cristal iluminavam o salão do Hotel 5 Estrelas. Garçons circulavam com bandejas de champanhe francês, que custava mais do que um salário mínimo por taça. Mulheres de vestidos longos e joias reluzentes conversavam em grupos. Homens de smoking discutiam negócios entre goles de uísque escocês de 40 anos. Eduardo Almeida estava entediado. Ele ajeitou a gravata pela terceira vez. O smoking italiano custou uma fortuna, mas não conseguia esconder o desconforto. Olhou ao redor. Rostos conhecidos. Conversas vazias. Sorrisos falsos. A mesma coisa de sempre. Mais uma festa inútil, pensou. Seu assistente Marcos se aproximou. Tablet na mão, sempre eficiente, sempre pronto. Senhor Almeida, o prefeito quer falar com o senhor. Eduardo suspirou. Depois. Ele insiste que é importante. Eu disse depois. A voz saiu firme, final. Marcos apenas acenou e se afastou. Eduardo pegou uma taça de champanhe. Bebeu de uma vez. O líquido desceu gelado, mas não trouxe nenhum prazer. Nada naquele lugar trazia prazer. Aos 35 anos, Eduardo tinha tudo. Fortuna construída com trabalho duro e decisões certas. Empresas em 5 países. Investimentos que dobravam a cada ano. Carros importados. Mansão com vista para o mar. Iate. Jatinho particular. Tudo. E mesmo assim se sentia vazio. As mulheres ao redor o olhavam. Sempre olhavam. Eduardo sabia que era atraente, alto, olhos escuros, corpo definido de quem frequentava a academia todos os dias. Mas ele também sabia que não era ele que elas viam. Era o dinheiro. Sempre o dinheiro. Senhor Almeida, uma voz aguda o interrompeu. Ele virou. Fernanda Carvalho, filha de um empresário importante, vestido vermelho justo, decote generoso, sorriso calculado. Que surpresa te ver aqui, disse ela, se aproximando demais. Fernanda. Ele deu um passo para trás, sutil, educado. Fazia tempo que a gente não se via. Ela tocou o braço dele. Você tem me evitado? Tenho estado ocupado. Ocupado demais para tomar um jantar comigo? O tom era de flerte. Óbvio. Eduardo forçou um sorriso. Muito ocupado. Ela fez biquinho. Você sempre foi tão difícil. E você sempre foi tão persistente. É porque eu sei o que quero. Ela se aproximou de novo. E eu sempre consigo o que quero. Nem sempre. Eduardo desviou. Com licença, preciso cumprimentar algumas pessoas. Ele se afastou antes que ela pudesse responder. Atravessou o salão. Cumprimentou alguns conhecidos. Trocou cartões de visita. Sorriu nos momentos certos. Tudo mecânico. Tudo automático. Foi quando viu a garçonete. Ela estava no canto do salão organizando uma bandeja. O uniforme era simples, preto e branco. Nada sofisticado. O cabelo estava preso num coque simples, sem maquiagem exagerada, sem joias, sem nada que chamasse atenção. Mas Eduardo não conseguia desviar o olhar. Havia algo diferente nela. A forma como se movia, delicada mas confiante, a postura ereta, o rosto sereno. Ela não parecia intimidada pelo ambiente, apenas presente.
Eduardo se aproximou. Pegou uma taça de champanhe da bandeja dela. Os dedos roçaram. Ela olhou para ele. Olhos castanhos, profundos, sinceros. Obrigado, disse Eduardo. De nada, senhor. A voz era suave e educada. Ela ia se afastar, mas Eduardo falou. Primeira vez trabalhando nesse tipo de evento? Ela parou. Olhou para ele com uma expressão confusa. Não, por quê? Você parece diferente das outras pessoas aqui. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dela. Eu sou diferente, eu trabalho. Eduardo riu. De verdade. Pela primeira vez na noite. Touché. Ela ia se virar novamente, mas ele continuou. Qual seu nome? Ela hesitou. Marina. Marina. Ele repetiu, gostando do som. Bonito. Eduardo Almeida. Estendeu a mão. Marina olhou para a mão dele, depois para o rosto dele, e deu um aperto de mão rápido, firme. Prazer, Sr. Almeida. Só Eduardo. Sr. Almeida. Ela corrigiu de propósito. Eduardo sorriu. Teimosa. Profissional. Marina ajeitou a bandeja. Com licença, tenho que trabalhar. Espera. Eduardo colocou a mão no braço dela. Leve. Você mora aqui em São Paulo? Sim. Posso te convidar para jantar? Marina parou. Virou para ele. A expressão era indecifrável. Não. Eduardo piscou. Não. Não. Ela se soltou delicadamente. Eu não saio com clientes. Eu não sou cliente. Sou apenas alguém interessado em te conhecer melhor. Senhor Almeida. Marina suspirou. Eu sei quem você é. Todo mundo aqui sabe. O bilionário Eduardo Almeida, dono de Meia São Paulo. E eu sei exatamente o que homens como você querem. Eduardo franziu a testa. E o que eu quero? Diversão. Uma distração. Algo novo. Ela olhou direto nos olhos dele. Mas eu não estou à venda. As palavras caíram como um balde de água fria. Eduardo ficou em silêncio. Ninguém nunca tinha falado com ele desse jeito. Marina continuou. Agora, com licença. Tenho contas para pagar e esse trabalho é importante para mim. Ela se afastou. Eduardo ficou parado, olhando ela ir embora. O coração batia mais rápido. Não de raiva, de interesse, surpresa. Ele não sabia. Marcos apareceu ao lado dele. Senhor, o prefeito está... Marcos. Eduardo interrompeu. Quem é a garçonete de cabelo castanho? Marcos olhou ao redor. Qual? Ali. Eduardo apontou discretamente para Marina, que agora oferecia canapés para um grupo. Vou descobrir. Marcos pegou o celular. Alguns cliques. Alguns segundos. Marina Silva, 28 anos. Trabalha para a empresa de buffet há 2 anos. Mora em... Chega. Eduardo levantou a mão. Não preciso de um dossiê, só queria saber o nome. Já sabia o nome, senhor. Eduardo sorriu de lado. Verdade. O resto da noite foi diferente. Eduardo ficou observando Marina. Discretamente. Ou pelo menos tentando ser discreto. Via ela trabalhando, sempre educada, sempre profissional. Nunca parava, nunca reclamava. Em um momento, uma convidada derrubou uma taça. O vidro quebrou. Champanhe espirrou. A mulher começou a gritar, culpando os garçons. Marina se aproximou. Calma. Pegou um pano. Limpou o chão. Pediu desculpas mesmo não sendo culpa dela. Acalmou a situação. Eduardo observou tudo, impressionado. Ela é especial, pensou. No final da noite, Eduardo esperou. Ficou nos fundos do hotel, perto da saída dos funcionários. Marcos estava ao lado, confuso, mas em silêncio. Marina saiu, já sem o uniforme. Calça jeans, blusa simples, cabelo solto. Uma mochila velha nas costas. Viu Eduardo e parou. Senhor Almeida. A voz tinha um tom de cansaço. O que faz aqui? Esperando você. Ela suspirou. Eu já disse. Eu sei, você não está à venda. Eduardo deu um passo à frente. E eu respeito isso, mas... Ele hesitou,
Pela primeira vez na vida, não sabia o que dizer. Eu gostaria de te conhecer de verdade, sem segundas intenções, sem jogos. Marina cruzou os braços. Por quê? Porque você é a primeira pessoa em anos que me fez sentir algo. Sentir o quê? Não sei. Eduardo sorriu. Curiosidade, interesse, vontade de conversar de verdade. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, mas só viu sinceridade. Um café, disse Eduardo. Só um café. Amanhã, em um lugar público. Você escolhe onde. Marina hesitou. Por que eu deveria confiar em você? Você não deveria. Eduardo enfiou as mãos nos bolsos. Mas eu vou provar que você pode. Silêncio. Marina pensou. Eduardo esperou. O coração dele batia forte. Coisa que não acontecia há anos. Um café, disse Marina finalmente. Amanhã, às 3 da tarde, na cafeteria da Rua Augusta, aquela pequena ao lado da banca de jornal. Eduardo sorriu. Eu conheço. E você vai sozinho, sem motorista, sem assistentes, sem seguranças. Combinado. Marina acenou. Se você não aparecer, eu vou saber exatamente quem você é. Eu vou estar lá. Eduardo deu um passo para trás. Pode contar comigo. Marina virou. Começou a andar. Parou. Olhou para trás. Senhor Almeida? Sim? Eu realmente espero que você seja diferente. A voz dela saiu baixa, vulnerável. Porque eu estou cansada de estar certa sobre os homens ricos. Ela foi embora. Eduardo ficou parado, olhando ela sumir na noite de São Paulo. Marcos se aproximou. Senhor, isso é uma loucura? Eduardo completou. Eu sei. Ia dizer incomum. O senhor nunca correu atrás de ninguém. Eduardo sorriu. Porque nunca ninguém correu de mim. No carro, no caminho para casa, Eduardo não conseguia parar de pensar. Marina era diferente. Tudo nela era diferente. A forma como falava, como olhava, como não se impressionava com o dinheiro dele. Pela primeira vez em anos, Eduardo se sentiu vivo. Chegou na mansão, enorme, vazia, silenciosa. Subiu para o quarto, deitou na cama king size, olhou para o teto. Amanhã, pensou. Amanhã tudo pode mudar. E ele não fazia ideia do quanto estava certo. Eduardo acordou ansioso. Coisa que não acontecia desde... Nunca. Olhou o relógio. 9 da manhã. 6 horas até o encontro. Tempo demais. Levantou. Tomou banho. Ficou 10 minutos escolhendo roupa. Calça jeans, camisa social azul clara, sapatos casuais. Nada muito formal, nada muito relaxado. Perfeito. Você está nervoso, disse para o espelho. E estava. Eduardo Almeida, bilionário que fechava negócios de milhões sem piscar, estava nervoso por causa de um café com uma garçonete. O dia arrastou. Eduardo tentou trabalhar. Olhou contratos. Respondeu e-mails. Fez ligações. Mas a mente estava em outro lugar, em olhos castanhos sinceros, em uma voz que disse, não. Marcos entrou no escritório. Senhor, a reunião com os japoneses foi remarcada para... Cancela tudo hoje. Eduardo fechou o notebook. Marcos piscou. Tudo? Tudo. Tenho um compromisso importante. Mais importante que o contrato de 50 milhões? Eduardo sorriu. Sim. Marcos não disse nada, mas o olhar dizia tudo. O chefe estava louco. Às 2 da tarde, Eduardo saiu, sozinho, sem motorista, sem Marcos, sem ninguém. Pegou um dos carros da garagem, o menos chamativo, um Mercedes preto discreto. Dirigiu pelas ruas de São Paulo. Trânsito pesado, buzinas, calor, tudo normal. Mas ele não se importava. Estava indo encontrar Marina. Chegou na cafeteria às 2h40, cedo. Estacionou na rua. Entrou. O lugar era pequeno, aconchegante, mesas de madeira, cadeiras simples, cheiro de café fresco no ar. Bem diferente dos restaurantes de 5 estrelas que frequentava. Escolheu uma mesa no canto, perto da janela.
sentou, esperou. Às 3 em ponto, Marina chegou. Calça jeans, blusa branca simples, tênis, cabelo solto, sem maquiagem, bonita de uma forma natural. Ela viu Eduardo, hesitou, respirou fundo, entrou. Eduardo se levantou. Marina, senhor Almeida. Ela se aproximou, não sorriu. Eduardo, por favor. Marina sentou. Eu confesso que não achei que você viria. Por quê? Porque homens como você não frequentam lugares como esse. Eduardo olhou ao redor. Eu gostei daqui. É real. Marina arqueou a sobrancelha. Real? Sem pretensão. Sem máscaras. Ele se inclinou. Sem pessoas tentando me impressionar ou tirar algo de mim. Você deve ter uma vida bem cansativa, então. Tenho. Eduardo sinalizou para o garçom. O que você quer tomar? Café com leite. Simples. 2 cafés com leite, pediu Eduardo. O garçom anotou e saiu. Silêncio constrangedor. Eduardo não sabia por onde começar. Geralmente conversas eram fáceis. Ele conduzia, controlava. Mas ali, com Marina, tudo era diferente. Então, Eduardo começou. Me conta sobre você. Marina sorriu de lado. Sobre mim? O que quer saber? Tudo. De onde você é, o que gosta, o que te faz feliz. Perguntas profundas para um primeiro café. Mas ela respondeu. Sou de Minas Gerais. Vim para São Paulo há 5 anos. Trabalho como garçonete para pagar a faculdade. Faculdade de quê? Pedagogia. Quero ser professora. Eduardo sorriu. Professora é uma profissão nobre. É a profissão que eu sempre quis. Os olhos dela brilharam. Desde criança, eu amo crianças, amo ensinar. E sua família? Marina hesitou. Minha mãe mora em Minas. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Obrigada. Ela olhou para as mãos. Foi câncer, rápido. Nem deu tempo de processar. Eduardo sentiu vontade de segurar a mão dela, mas não ousou. E sua mãe? Trabalha como costureira, manda o que pode, mas eu não aceito muito, ela precisa mais do que eu. O garçom trouxe os cafés. Marina pegou a xícara, soprou, tomou um gole, fechou os olhos. Café bom. Eduardo apenas observou. Havia algo hipnotizante na simplicidade dela, na forma como apreciava as pequenas coisas. E você? Marina perguntou. Conta sobre o bilionário Eduardo Almeida. Eduardo riu. Não há muito para contar. Mentira. Todo mundo conhece sua história. O empresário que começou do zero, que construiu um império. Eu tive sorte. Sorte? Marina inclinou a cabeça. Ouvi dizer que você trabalhava 18 horas por dia, que não tirava férias, que sacrificou tudo pela empresa. Você pesquisou sobre mim. Marina corou levemente. Talvez. Eduardo sorriu. Tudo verdade. Eu trabalhei muito. Abri mão de muita coisa. Como o quê? Relacionamentos, amizades, vida pessoal. Ele girou a xícara nas mãos. Quando você foca tanto em uma coisa, o resto desaparece. Você se arrepende? Eduardo pensou. Às vezes, principalmente quando percebo que tenho tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo e nada, Marina repetiu. Isso é profundo. É verdade. Eduardo olhou nos olhos dela. Eu tenho dinheiro, poder, influência, mas não tenho ninguém de verdade. Ninguém que me veja além disso. Marina ficou em silêncio, processando. É por isso que você me chamou para tomar café? Ela perguntou baixo. Por que eu te disse não? Não. Eduardo balançou a cabeça. Te chamei porque você me fez sentir algo que não sentia há anos. O quê? Humanidade. Ele sorriu. Você me tratou como uma pessoa, não como uma conta bancária. Marina tomou outro gole de café. Eu trato todo mundo assim. Eu sei. E é exatamente por isso que você é especial. Ela desviou o olhar.
Você nem me conhece, mas quero conhecer. Eduardo se inclinou para a frente. Se você deixar. Marina olhou para ele. Estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de jogos, mas só via sinceridade. Eduardo, ela suspirou. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Porque somos de mundos diferentes. Marina gesticulou. Você é bilionário. Eu mal consigo pagar o aluguel. Você frequenta festas de gala. Eu sirvo essas festas. Nada disso faz sentido. Talvez seja exatamente por isso que faz sentido. Eduardo segurou a mão dela, pela primeira vez. Talvez a gente precise um do outro. Eu preciso de alguém que me mostre o que é real. E você? E eu? Marina não tirou a mão. Você merece alguém que te valorize de verdade. E você acha que é essa pessoa? Eduardo hesitou. Eu não sei, mas quero descobrir. Marina olhou para a mão deles, entrelaçadas, quentes, e algo dentro dela cedeu. Só um pouco. Tá bem, ela disse baixinho. Mais devagar, um passo de cada vez. Eduardo sorriu. Devagar, prometo. Eles ficaram ali, conversando, rindo, descobrindo um ao outro. As horas passaram, o café esfriou, mas nenhum dos dois se importou. Marina contou sobre a faculdade, sobre os sonhos de abrir uma escola um dia, sobre a saudade da mãe. Eduardo contou sobre a solidão, sobre a pressão de sempre estar no controle, sobre como às vezes queria só ser normal. Você é mais normal do que pensa, disse Marina em um momento. Você acha? Acho. Tira o dinheiro e você é só um cara tentando encontrar seu lugar no mundo, como todo mundo. Eduardo sorriu. Obrigado, por isso. Por quê? Por me ver, de verdade. O sol começou a se pôr. A cafeteria começou a esvaziar. Marina olhou o relógio. Nossa, já são 6 horas. 3 horas. Eduardo riu. Passou voando. Passou. Marina se levantou. Eu preciso ir. Tenho trabalho amanhã cedo. Eduardo se levantou também. Posso te levar em casa? Não. Marina pegou a mochila. Obrigada, mas eu vou de ônibus. Marina. Eduardo. Ela olhou firme. Devagar. Lembra? Ele suspirou. Tá bem, mas me deixa pelo menos pagar o café. Não. Marina colocou dinheiro na mesa. Eu pago o meu. Você é impossível. Sou independente. Ela sorriu. Tem diferença. Eduardo riu. Tá bem. Você venceu. Marina foi em direção à porta. Parou. Virou. Eduardo. Sim? Obrigada. Por hoje. Foi bom. Para mim também. Ele deu um passo. Posso te ver de novo? Marina pensou. Sim, mas nada extravagante, nada de restaurantes caros ou presentes. Prometo, só eu e você. Tá bom. Marina sorriu. Pela primeira vez, um sorriso genuíno. Me liga. Você tem meu número, né? Eduardo piscou. Na verdade, não. Marina riu. Pegou um guardanapo, escreveu o número, entregou para ele. Agora tem. Ela saiu. Eduardo ficou parado, olhando o guardanapo. O número escrito com letra bonita e delicada. Sentou de novo, pegou o celular, salvou o número, sorriu. Marina Silva, murmurou. Você vai mudar minha vida. E no fundo do coração ele sabia que estava absolutamente certo. Os dias seguintes foram estranhos para Eduardo. Ele ligava para Marina todos os dias. Conversas longas, sobre tudo e nada. Ela falava sobre os alunos do estágio. Ele falava sobre reuniões entediantes. Eles riam. Muito. Marina o fazia rir, coisa que ninguém conseguia há anos. Eduardo queria vê-la todos os dias. Mas Marina mantinha distância. Encontros casuais, uma caminhada no parque, um sorvete na praça, cinema de sessão da tarde, coisas simples. Por que sempre lugares simples? Eduardo perguntou um dia. Estavam sentados em um banco de praça, comendo pipoca de um saquinho de papel. Marina olhou para ele.
Porque quero ver se você consegue ser feliz sem gastar dinheiro. Eu sou feliz. Eduardo jogou uma pipoca para um pombo. Contigo. Marina sorriu, mas não respondeu. Eduardo percebeu que estava mudando. As reuniões não eram mais tão importantes. Os negócios não consumiam todos os pensamentos. Pela primeira vez, ele tinha algo mais importante. Marina. Marcos notou. Senhor, o senhor tem cancelado muitos compromissos. E isso não é normal. Os investidores estão preocupados. Eduardo olhou para Marcos. Os investidores vão sobreviver. Eu preciso de uma vida. Uma vida? Marcos franziu a testa. O senhor está diferente. Estou melhor. E era verdade. Eduardo dormia melhor. Sorria mais. Tinha energia. Tudo por causa de Marina. Mas conquistá-la estava sendo difícil. Ela não aceitava presentes. Não aceitava jantares caros. Não aceitava nada que envolvesse dinheiro. Eu não quero que você me conquiste com dinheiro, disse ela uma noite. Estavam sentados na escadaria do prédio dela. Um lugar simples, quase caindo aos pedaços. Então, como eu te conquisto? Eduardo perguntou. Marina olhou para ele. Com tempo, com presença, com verdade. Eu estou aqui. Eu sei. Ela encostou a cabeça no ombro dele. E isso significa mais do que você imagina. Eduardo passou o braço ao redor dela. Pela primeira vez ela deixou. E ali, sentados numa escada velha, Eduardo se sentiu mais rico do que em qualquer reunião milionária. As semanas passaram. O relacionamento cresceu. Devagar. Mas cresceu. Marina começou a confiar mais. A abrir mais. A sorrir mais. Eduardo a apresentou para Marcos. Ela é especial, disse Marcos depois. Trata você como gente. Por isso eu gosto dela. Você gosta? Marcos arqueou a sobrancelha. Ou ama? Eduardo parou. Pensou. Acho que... amo. Era verdade. Eduardo estava apaixonado, perdidamente, completamente, por uma mulher que não queria nada dele além de sua companhia. Decidiu fazer algo especial, mais simples, do jeito que ela gostava. Ligou para Marina. Você está livre no sábado? Depende. A voz dela tinha um tom brincalhão. O que você aprontou? Nada demais. Confia em mim? Estou aprendendo a confiar. Então me encontra na Praça da República, 12:00. Tá bem. Mas se for algo extravagante, não é, prometo. Sábado chegou. Marina foi até a praça. Eduardo estava esperando. Calça jeans, camiseta simples, mochila nas costas. Mochila? Marina riu. Você com mochila é uma visão. Tenho muitas habilidades escondidas. Ele pegou a mão dela. Vem. Para onde vamos? Você vai ver. Eles pegaram o metrô. Marina ficou surpresa. Metrô? Você disse sem extravagância. Eduardo sorriu. Metrô é bem comum. Desceram na estação Barra Funda. Caminharam até um local que Marina não conhecia. Um orfanato. Marina parou. O que é isso? Pensei que poderíamos passar a tarde com crianças. Eduardo abriu a mochila. Cheia de brinquedos simples, livros, lápis de cor. Você disse que ama crianças. Marina olhou para ele. Os olhos encheram. Você fez isso por mim? Fiz. Ele limpou uma lágrima que escorreu. Quis fazer algo que significasse algo para você. Marina o abraçou, forte. Obrigada. Entraram. As crianças correram para eles, animadas. Marina se ajoelhou. Abraçou todas. Sorriu. Brilhou. Eduardo observou. O coração apertou. Ela era perfeita. Passaram a tarde brincando, lendo histórias, desenhando. As crianças adoraram. Marina adorou. Você é boa nisso, disse Eduardo em um momento. Eles estavam sentados no chão, crianças ao redor desenhando. É o que eu nasci para fazer. Marina olhou para as crianças. Ensinar, cuidar, amar. Você vai ser uma professora incrível. Marina olhou para ele.
E você vai ser um homem incrível. Quando parar de se esconder atrás do dinheiro. Eduardo segurou a mão dela. Estou tentando. Eu sei. Ela apertou de volta. E estou vendo. No final da tarde eles saíram. Caminharam pelas ruas, de mãos dadas. Hoje foi perfeito, disse Marina. Foi? Foi. Ela encostou a cabeça no ombro dele enquanto andavam. Porque você pensou em mim. No que eu amo, não no que impressiona. Quero sempre pensar em você. Marina parou, virou para ele. Eduardo. Sim. Eu acho que estou me apaixonando por você. O coração dele parou. Sério? Sério. Ela sorriu. Isso me assusta. Por quê? Porque nossos mundos são tão diferentes. Marina olhou para baixo. Uma hora, você vai perceber que eu não pertenço ao seu mundo. Eduardo segurou o rosto dela, fez ela olhar para ele. Você não pertence ao meu mundo. Você é o meu mundo. Marina piscou. Nova lágrima. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque me faz acreditar. Então acredite. Eduardo encostou a testa na dela. Porque é verdade. Eles se beijaram. Ali. No meio da calçada. Pessoas passando. Buzinas ao longe. Barulho da cidade. Mas nada disso importava. Só eles, só aquele momento. Quando se separaram, Marina sorriu. Então é isso? Estamos namorando? Eduardo riu. Se você quiser. Quero. Ela beijou ele de novo, rápido. Mas continua sendo devagar. Devagar. Eduardo concordou. No seu tempo. Eles voltaram a andar, planejando a semana, rindo, sonhando. Eduardo nunca se sentiu tão completo. Marina o fazia querer ser melhor, mais presente, mais humano. Obrigado, disse ele de repente. Por quê? Por não estar à venda. Eduardo sorriu. Porque me fez conquistar você de verdade. Marina apertou a mão dele. Obrigada por tentar. E ali, naquele final de tarde em São Paulo, dois mundos completamente diferentes começaram a se tornar um só. Os meses seguintes foram os melhores da vida de Eduardo. Marina era tudo que ele não sabia que precisava. Ela o mantinha com os pés no chão. O fazia rir. O desafiava. O amava. Mas o mundo ao redor começou a notar. As revistas de fofoca publicaram fotos. Bilionário Eduardo Almeida namora garçonete. Os títulos eram condescendentes, cruéis. Eduardo ignorou. Mas Marina leu tudo. Olha isso. Ela mostrou o celular uma noite. Estavam no apartamento dela. Pequeno, aconchegante. Eles me chamam de caça-níqueis. Eduardo pegou o celular. Leu. A raiva subiu. Não liga para isso. Como não ligar? Marina se levantou. Eles estão dizendo que estou contigo pelo dinheiro. E você sabe que não é verdade. Eu sei. Mas todo mundo vai pensar isso. Ela cruzou os braços. Seus amigos, sua família, todo mundo. Eu não me importo com o que eles pensam. Mas eu me importo. Marina virou para ele. Os olhos vermelhos. Eu me importo porque não quero ser vista assim. Como alguém que se vendeu. Eduardo se aproximou. Você não se vendeu. Você me conquistou sendo você mesma. Mas ninguém vai acreditar nisso. Então eles que se danem. Marina balançou a cabeça. Não é tão simples. E não era. A pressão aumentou. A família de Eduardo começou a questionar. Sua mãe ligou. Eduardo, querido, ouvi que você está namorando. Estou. E quem é ela? Eduardo hesitou. Mãe, ela é incrível. Você vai adorar. Mas quem é a família dela? De onde ela vem? Ela vem de Minas Gerais. Está cursando pedagogia. Trabalha muito. Silêncio do outro lado. Ela não é do nosso círculo. Não. E graças a Deus por isso. Eduardo. A voz da mãe ficou dura. Você precisa pensar no futuro, na empresa, na imagem. Eu estou pensando no meu futuro, e ela faz parte dele. Você mal a conhece.
Conheço mais do que precisava conhecer. Eduardo respirou fundo. Mãe, eu amo ela. Outro silêncio. Amor passa, Eduardo. Responsabilidade fica. Tchau, mãe. Ele desligou. Marcos também questionou. Senhor, os acionistas estão preocupados. Com o quê? Com sua imagem pública, as notícias, a moça. Eduardo olhou firme para Marcos. Marina não é a moça, ela é minha namorada. E os acionistas que se preocupem com os números, não com minha vida pessoal. Mas não tem mais, Marcos. Fim de papo. A pressão veio de todos os lados. Amigos antigos deixaram de ligar. Convites para eventos pararam. O círculo social de Eduardo o isolou. Mas ele não se importava, tinha Marina. E era o suficiente. Até que não foi. Uma noite Eduardo chegou no apartamento dela. Marina estava sentada no chão, chorando. O que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela. Marina mostrou o celular. Mensagens, dezenas delas, no Instagram, no WhatsApp, todas ofensivas. Interesseira, caça-níqueis, aproveitadora, vagabunda. Eduardo sentiu o sangue ferver. Quem mandou isso? Não sei. Números desconhecidos, perfis falsos. Marina limpou as lágrimas. Mas eles não param. Vou processar cada um deles. Não vai resolver. Marina olhou para ele. Eduardo, isso não vai parar. Nunca vão me aceitar. Eu não preciso que eles te aceitem. Eu te aceito. Mas eu preciso que eles parem de me atacar. Marina se levantou. Eu não aguento mais. Toda vez que saio na rua, as pessoas olham, sussurram, julgam. Eduardo se levantou também. Então para de ligar. Como? Marina gritou. Como eu paro de ligar quando me chamam de interesseira todos os dias? Provando que não é. Como eu provo? Marina abriu os braços. Não importa o que eu faça. Vão sempre achar que estou contigo pelo dinheiro. Eduardo se aproximou, segurou os ombros dela. Marina, eu sei que está difícil, mas a gente vai superar isso juntos. Ela balançou a cabeça. Não sei se consigo. Consegue. Você é forte. Eu estou cansada de ser forte. Marina se afastou. Estou cansada de lutar, de provar, de sofrer. Eduardo sentiu o chão sumir. Você está pensando em terminar? Marina não respondeu. Apenas olhou para o chão. Marina? A voz dele tremeu. Responde. Eu não sei. Ela limpou mais lágrimas. Eu te amo tanto, mas não sei se o amor é suficiente. É sim, tem que ser. Para você é fácil falar. Marina olhou para ele. Você não perde nada, continua rico, poderoso, respeitado. Mas eu perco minha dignidade todos os dias. As palavras perfuraram. Eduardo não sabia o que dizer. Eu preciso de tempo. Marina foi até a porta. Abriu. Por favor, vai. Marina! Vai! Ela gritou. Eduardo hesitou, mas saiu. A porta se fechou atrás dele. Ele ficou parado no corredor, ouvindo ela chorar do outro lado. O coração dele estilhaçou. Nos dias seguintes, Marina não atendeu ligações. Não respondeu mensagens. Eduardo estava desesperado. Marcos tentou ajudar. Senhor, talvez seja melhor dar espaço. Eu não quero dar espaço. Quero estar com ela. Mas ela pediu tempo. E se ela decidir que não quer mais? Eduardo passou a mão no cabelo. E se eu a perder? Então você terá feito tudo o que podia. Mas Eduardo não aceitava isso. Não podia perder Marina. Não agora. Não depois de tudo. Decidiu fazer algo drástico. Algo que mudaria tudo. Ligou para o advogado. Quero fazer uma doação, anônima. Quanto, senhor? 5 milhões. Para o orfanato que visitei com Marina. Para reformas, bolsas de estudo. O que eles precisarem. Entendido. Algo mais? Eduardo pensou. Sim. Quero criar um fundo. Para estudantes de pedagogia. Para quem não tem condições. Especialmente para mulheres. Nome do fundo? Fundo Marina Silva.
Ele não contou para ela. Fez tudo em silêncio. Porque não era para impressionar. Era porque ela o inspirou. A fazer melhor. A pensar nos outros. Uma semana depois, Marina ligou. Podemos conversar? Eduardo quase caiu da cadeira. Sim, quando? Onde? Hoje. Na cafeteria onde a gente se encontrou pela primeira vez. Eu vou estar lá. Eduardo chegou cedo. Nervoso. Ansioso. Marina entrou. Olhos inchados, mas determinada. Sentaram. Silêncio pesado. Eu pensei muito, começou Marina. Eduardo esperou, coração acelerado. E percebi que eu te amo. Muito. Mais do que imaginei ser possível. Ela olhou para as mãos. Mas também percebi que não posso viver na sombra, sendo julgada, sendo atacada. Eu vou proteger você. Não é sobre proteção. Marina olhou nos olhos dele. É sobre respeito, e eu preciso que as pessoas me respeitem. Como eu faço elas te respeitarem? Marina sorriu. Triste. Você não pode fazer isso. Eu que preciso. Eduardo franziu a testa. Como? Provando meu valor, não como sua namorada, mas como eu mesma. Marina respirou fundo. Vou me formar. Vou conseguir um emprego bom. Vou construir minha própria vida. E quando eu fizer isso, ninguém vai poder dizer que estou contigo pelo dinheiro. Mas isso vai demorar. Eu sei. Ela segurou a mão dele. E eu preciso saber se você vai esperar. Eduardo não hesitou. Vou esperar o tempo que for necessário. Mesmo que sejam anos, mesmo que seja uma vida inteira. Marina chorou. Você tem certeza? Absoluta. Eduardo beijou a mão dela. Porque você vale cada segundo. Eles decidiram continuar juntos, mas com limites. Marina focaria nos estudos. Eduardo focaria em apoiá-la sem sufocar. Vai ser difícil, disse Marina. Eu sei. Eduardo sorriu. Mas a gente consegue. E eles conseguiram. Juntos. Um dia de cada vez. Os meses seguintes testaram o relacionamento de todas as formas possíveis. Marina se dedicou completamente aos estudos. Acordava cedo. Estudava até tarde. Trabalhava nos fins de semana. Mal tinha tempo para Eduardo. Ele entendia. Ou tentava entender. Mas doía. Ver ela tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Você está bem? Perguntava sempre que se encontravam. Cansada. Era sempre a resposta. Mas bem. Eduardo queria ajudar. Queria pagar a faculdade. Queria que ela largasse o trabalho de garçonete. Mas sabia que não podia. Marina precisava fazer isso sozinha. Eu só quero te ajudar, disse uma noite. Estavam no apartamento dela. Marina estudando. Eduardo apenas observando. Você ajuda estando aqui. Ela não tirou os olhos do livro. Sua presença já é tudo. Mas não parecia suficiente para Eduardo. Ele queria fazer mais. Queria facilitar a vida dela. Mas Marina era teimosa. A pressão externa continuou. As revistas não paravam. Relacionamento de Eduardo Almeida em crise. Bilionário abandonado por garçonete. Eduardo parou de ler. Fazia mal. Marina também parou. Não adianta se importar com mentiras, dizia ela. Mas as mentiras machucavam. Especialmente quando vinham de pessoas próximas. A mãe de Eduardo insistiu em conhecer Marina. Se ela é tão importante, quero conhecê-la. Eduardo tentou adiar. Não é um bom momento, mãe. Quando será? Quando a Marina estiver pronta. Ou quando você aceitar que ela não é adequada para você? Eduardo desligou. A relação com a família estava estremecida, mas ele não recuava. Uma noite Marina desmaiou. No trabalho, de tanto cansaço, levaram ela para o hospital. Eduardo recebeu a ligação de Marcos. A senhorita Marina está no Hospital São Lucas. Eduardo largou tudo. Dirigiu como louco. Chegou em 15 minutos. Encontrou ela acordada, pálida, fraca. O que aconteceu? Ele segurou a mão dela. Cansaço. Marina sorriu fraco.
Nada demais. Nada demais? Eduardo olhou para o médico. O que ela tem? Exaustão extrema, falta de alimentação adequada, estresse. O médico olhou para Marina. Você precisa descansar. De verdade. Eu vou descansar. Marina acenou. Prometo. Mas Eduardo sabia que ela não ia. Marina era teimosa, obstinada. Não parava por nada. Você precisa largar esse trabalho, disse Eduardo quando ficaram sozinhos. Não posso, preciso do dinheiro. Eu te dou o dinheiro. Não, Marina olhou firme. Já falamos sobre isso. Mas você está se matando. Estou fazendo o que preciso fazer. Marina se sentou na cama. Eduardo, eu sei que é difícil para você ver eu lutando, mas eu preciso fazer isso. Por mim. Eduardo respirou fundo. Eu só não quero te perder. Você não vai me perder. Marina segurou o rosto dele. Mas precisa confiar em mim. Eu confio. Então me deixa fazer isso do meu jeito. Eduardo concordou. Mas ficou vigilante. Começou a aparecer no trabalho dela, discretamente. Apenas para ter certeza que ela estava bem. Marina notou. Você está me vigiando? Estou cuidando. É a mesma coisa. Não é? Eduardo cruzou os braços. Cuidar é amor, vigiar é desconfiança. Marina suspirou. Tá bem, mas para de aparecer aqui. As pessoas estão falando. Deixa falarem. Eduardo. Tá bom. Ele levantou as mãos. Eu paro. Mas não parou completamente. Só ficou mais discreto. Os meses passaram. Marina se aproximava da formatura. Eduardo planejava algo especial, mas tinha medo. Medo que ela achasse exagerado. Medo que ela rejeitasse. O que eu faço? Perguntou para Marcos. Sobre mostrar para Marina que eu sou sério, que quero um futuro com ela. Marcos pensou. O senhor já pensou em casar? Eduardo parou. Casamento. Não tinha pensado, mas agora que Marcos mencionou, fazia sentido. Você acha que ela aceitaria? Só um jeito de descobrir. Eduardo passou dias pensando. Marina aceitaria? Ou acharia precipitado? Eles estavam juntos há pouco mais de 1 ano, mas parecia uma vida inteira. Decidiu esperar, até a formatura. Seria o momento perfeito. Mas antes da formatura, algo aconteceu. Algo que mudou tudo. Marina foi assaltada, saindo do trabalho. Tarde da noite. Levaram tudo, bolsa, celular, dinheiro. Deixaram ela machucada no chão. Eduardo recebeu a ligação do hospital, de novo. Mas dessa vez era sério. Chegou e a encontrou com o rosto machucado, lábio cortado, olho roxo, chorando. Marina. Ele se ajoelhou ao lado da maca. Ela se jogou nos braços dele. Chorou. Muito. Eduardo apenas segurou, firme, deixando ela desabar. Eu estava tão assustada, sussurrou ela. Eu sei. Eles me empurraram, gritaram, ameaçaram. Eduardo sentiu raiva, pura e branca. Você sabe quem eram? Não, estava escuro. Marina se afastou, limpou as lágrimas. A polícia foi chamada, mas não adianta. Eles sumiram. Eu vou colocar seguranças em você. Não. Marina, isso não é negociável. Eduardo olhou firme. Você foi assaltada, machucada. Eu não vou arriscar isso acontecer de novo. Mas, por favor. A voz dele saiu vulnerável. Por favor. Me deixa te proteger dessa vez. Marina olhou nos olhos dele, viu o medo, o amor, e cedeu. Tá bem, mas discretamente. Discretamente, prometo. Eduardo contratou os melhores seguranças, discretos, eficientes. Marina nem perceberia que estavam lá. Nos dias seguintes, Marina ficou diferente, mais quieta, mais assustada. O assalto a abalou. Eduardo ficou mais tempo com ela, trabalhando do apartamento dela, apenas para estar perto. Você não precisa fazer isso, dizia Marina. Eu quero. Uma noite Marina acordou gritando, pesadelo. Eduardo acordou junto.
Abraçou ela. Foi só um sonho. Parecia tão real. Marina tremia. Eles estavam lá de novo, me machucando. Ninguém vai te machucar. Nunca mais. Eduardo beijou a testa dela. Eu prometo. Marina se aconchegou nele. Às vezes eu penso, será que vale a pena? Todo esse esforço, toda essa luta? Vale, porque você é forte e incrível, e vai conseguir tudo o que quer. E se eu não conseguir? Vai conseguir. Eduardo olhou nos olhos dela. Porque eu acredito em você. Marina sorriu. Pela primeira vez em dias. Obrigada. Por acreditar quando eu mesma não acredito. Sempre. E ali, naquela noite, o relacionamento deles mudou. Ficou mais profundo, mais real. Porque Marina deixou Eduardo entrar de verdade, ver sua vulnerabilidade, seus medos. E Eduardo provou que estaria lá. Não importava o quê. Os meses finais foram intensos. Marina se recuperou do assalto. Voltou a estudar, mais determinada do que nunca. Eduardo ficou ao lado, apoiando, mas sem sufocar. A formatura se aproximava. Marina estava nervosa, animada, assustada. Tudo ao mesmo tempo. Vai ser muita gente, disse ela uma noite. Estavam no apartamento dela, planejando o dia. E daí? E daí que todo mundo vai estar olhando. Marina mordeu o lábio, especialmente por sua causa. Esqueça as pessoas, foque em você, no que você conquistou. Marina sorriu. Você está certo. Eduardo segurou a mão dela. Eu estou tão orgulhoso de você. Eu não fiz nada demais. Fez sim, trabalhou, estudou, sobreviveu. Você é incrível. Marina beijou ele. Obrigada por nunca desistir de mim. Nunca vou desistir. O dia da formatura chegou. O auditório estava lotado. Famílias. Amigos. Professores. Marina estava nos bastidores. Vestido de formatura simples, mas bonito. Capelo na cabeça. Eduardo estava na plateia. Primeira fileira. Ao lado dele, Marcos. E surpreendentemente a mãe de Eduardo. Ela veio, sussurrou Marcos. Eu vejo. Eduardo não tirou os olhos do palco. A cerimônia começou. Nomes sendo chamados, aplausos, fotos, finalmente Marina Silva. Marina subiu ao palco. Eduardo se levantou. Aplaudiu. Alto. Forte. Orgulhoso. Marina pegou o diploma. Sorriu. Olhou para Eduardo. Lágrimas nos olhos. Ele acenou. Ela acenou de volta. Quando desceu, correu para ele. Eduardo a abraçou. Girou ela no ar. Você conseguiu! Eu consegui! Marina ria e chorava ao mesmo tempo. A mãe de Eduardo se aproximou. Marina? Marina parou. Olhou para a mulher elegante. Sim, sou Helena, mãe de Eduardo. Ela estendeu a mão. Prazer em te conhecer. Marina apertou a mão, nervosa. Prazer. Helena estudou ela. Meu filho fala muito de você. Espero que coisas boas. Sempre coisas boas. Helena sorriu, pela primeira vez genuíno. E vejo que ele tem razão. Você é especial. Marina não soube o que dizer. Obrigada. Podemos conversar depois da festa? Helena olhou para Eduardo. Os três? Eduardo acenou. Claro, mãe. A festa de formatura foi animada. Marina dançou, riu, comemorou com os colegas. Eduardo ficou ao lado, apenas observando, feliz por ela. Em um momento ela o puxou para dançar. Vem, eu não danço. Hoje você dança. Marina o arrastou para a pista. Eles dançaram, desajeitados, rindo, felizes. Eduardo nunca se sentiu tão leve. Eu te amo, disse ele no meio da música. Marina parou, olhou nos olhos dele. Eu também te amo. Eles se beijaram, ali, no meio da pista, sob os olhares de todos. Mais tarde, Eduardo, Marina e Helena se encontraram em um café tranquilo. Sentaram. Helena começou. Marina, eu quero me desculpar. Marina piscou. Por quê? Por ter julgado você sem te conhecer.
Helena olhou para as mãos. Eu tinha uma imagem na cabeça. De quem seria adequado para meu filho. E você não se encaixava. Eu entendo, mas eu estava errada. Helena olhou para ela. Você não é o que eu imaginei. Você é melhor. Muito melhor. Marina sentiu lágrimas chegando. Obrigada. Meu filho mudou desde que te conheceu. Helena olhou para Eduardo. Ele sorri mais, vive mais. E eu agradeço por isso. Eduardo segurou a mão da mãe. Obrigada, mãe. Helena apenas acenou. Então olhou para Marina. Você vai fazer parte dessa família? Marina olhou para Eduardo. Confusa. Eduardo sorriu, sabendo o que a mãe estava perguntando. Depende, respondeu Marina. Se eu for convidada. Helena riu. Acho que meu filho vai cuidar disso. A conversa continuou. Mais leve, mais natural. Helena conheceu Marina de verdade. E gostou. Muito. Quando se despediram, Helena abraçou Marina. Bem-vinda à família. Marina chorou. De alívio, de felicidade. Eduardo levou Marina para casa. No carro ela ficou quieta. No que você está pensando? Em como a vida muda. Marina olhou pela janela. 1 ano atrás eu era só uma garçonete. Hoje sou formada, com um emprego garantido, e sua mãe me aceitou. Você sempre foi mais do que uma garçonete. Marina olhou para ele. E você sempre foi mais do que um bilionário. Eduardo parou o carro. Viraram para um mirante, vista da cidade. Marina, eu preciso te perguntar algo. Ela virou para ele, coração acelerado. O quê? Eduardo respirou fundo. Tirou uma caixinha do bolso. Abriu. Um anel simples, delicado, perfeito. Casa comigo? Marina parou de respirar. O quê? Casa comigo? Eduardo segurou a mão dela. Eu sei que pode parecer cedo, mas eu tenho certeza. Você é a pessoa que eu quero ao meu lado, sempre. Marina olhou para o anel. Para ele. De volta para o anel. Eduardo. Não precisa responder agora, pensa. Quanto tempo precisar? Não. Marina balançou a cabeça. Não preciso pensar. O coração dele parou. Não. Não. Porque a resposta é sim. Ela sorriu. Sim. Eu caso com você. Eduardo não acreditou. Sério? Sério. Marina riu. Coloca o anel logo. Ele colocou. Perfeito. Marina olhou para a mão. O anel brilhando. É lindo. Como você. Eles se beijaram. Longamente. Apaixonadamente. Sob as luzes da cidade. Eu te amo tanto, sussurrou Eduardo. Eu também te amo. Ficaram ali, abraçados, planejando o futuro, sonhando juntos. Quando você quer casar? Perguntou Eduardo. Não sei, 6 meses, 1 ano? Que tal amanhã? Marina riu. Você é louco. Por você. Completamente louco. Então somos 2. E ali, naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, 2 corações se tornaram um. Oficialmente. Para sempre. O casamento aconteceu 6 meses depois, nada extravagante. Cerimônia pequena. Amigos próximos. Família. Na praia. Simples. Perfeito. Marina usou um vestido branco simples, cabelo solto. Flores naturais. Descalça na areia. Radiante. Eduardo usou o terno claro, sem gravata. Sorriso no rosto. Olhos só para ela. Quando Marina entrou ao som de violão, Eduardo chorou. Marcos, ao lado dele como padrinho, sorriu. Ela é perfeita, sussurrou Marcos. Eu sei, respondeu Eduardo, voz embargada. Marina chegou ao altar improvisado. Eduardo segurou as mãos dela. Você está linda. Você também. Ela limpou uma lágrima dele. Não chora. Vai me fazer chorar. Tarde demais. Os 2 já estavam chorando. A cerimônia foi emocionante. Votos escritos por eles mesmos, sinceros, profundos. Marina, começou Eduardo. Você me ensinou o que é amar de verdade.
Me mostrou que a vida é mais do que dinheiro e poder. Com você eu sou melhor, mais humano, mais feliz. Prometo te amar todos os dias, te respeitar, te apoiar e nunca te dar motivos para duvidar do meu amor. Marina limpou as lágrimas. Respirou fundo. Eduardo, você me viu quando eu era invisível. Me valorizou quando ninguém me valorizava. Com você, eu aprendi que o amor não se compra, se conquista. Prometo estar ao seu lado. Nos dias bons e ruins, prometo te amar não pelo que você tem, mas por quem você é. Sempre. O padre sorriu. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eduardo puxou Marina, beijou ela, profundamente. Os convidados aplaudiram, gritaram, comemoraram. Marina e Eduardo correram pela areia, rindo, livres, felizes. A festa foi na casa de praia de Eduardo. Pequena, aconchegante, decoração simples, luzes de LED, flores naturais, tudo como Marina queria. Comida caseira, música ao vivo, dança, alegria. Helena, mãe de Eduardo, abraçou Marina. Bem-vinda oficialmente à família. Obrigada, por tudo. Marina apertou o abraço. Por me aceitar. Obrigada a você por fazer meu filho feliz. A mãe de Marina, que veio de Minas Gerais, chorou o tempo todo. Minha filha casou com um homem bom, que a ama de verdade. Eu amo mesmo, senhora, disse Eduardo, abraçando a sogra. A festa foi até tarde, danças, histórias, risadas, amor por todos os lados. Quando todos foram embora, Marina e Eduardo ficaram sozinhos na varanda, olhando o mar, de mãos dadas. Hoje foi perfeito, disse Marina. Foi. Eduardo beijou a mão dela. Assim como você. Para de exagerar. Não é exagero, é verdade. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Você acha que vamos ser felizes para sempre? Acho que vamos ser felizes todos os dias. E que juntos, para sempre não vai ser tempo suficiente. Marina sorriu. Romântico. Só com você. Os meses seguintes foram de adaptação. Marina começou a trabalhar como professora. Amava. As crianças a adoravam. Eduardo continuou nos negócios. Mais diferente, mais equilibrado, mais presente. Reservava fins de semana para Marina, jantares, viagens, momentos a dois. A vida não era perfeita. Tinham discussões, diferenças, momentos difíceis, mas sempre conversavam, sempre resolviam, sempre juntos. Um ano depois, Marina engravidou. A notícia veio de surpresa. Ela fez o teste. Positivo. Chorou, de alegria, de medo, de emoção. Contou para Eduardo naquela noite. Ele chegou do trabalho, cansado. Ela estava na sala, nervosa. Preciso te contar algo. Eduardo se aproximou. O que foi? Está tudo bem? Sim, tudo bem. Melhor que bem. Marina segurou as mãos dele. Eduardo, eu estou grávida. Ele congelou, processando. Grávida? Sim. Tipo, com bebê? Marina riu. Sim, com bebê. Eduardo gritou. Pegou ela no colo, girou. Vamos ter um bebê. Cuidado, vou ficar tonta. Ele colocou ela no chão. Ajoelhou, beijou a barriga dela. Oi, bebê, sou seu pai. E eu já te amo. Marina chorou. Eduardo chorou. Os dois abraçados, felizes. A gravidez foi tranquila. Eduardo se tornou superprotetor. Marina reclamava. Eu posso trabalhar, eu posso andar, eu posso respirar. Eu sei, só estou cuidando. Está sufocando. Mas ela amava. Secretamente. Amava ser cuidada. O bebê nasceu em uma manhã ensolarada. Menina. Olhos castanhos como a mãe. Sorriso doce. Perfeita. Como vamos chamar? Perguntou Eduardo, segurando a filha nos braços. Esperança, disse Marina. Porque ela é nossa esperança. Nosso futuro. Esperança Almeida. Eduardo sorriu. Perfeito. Esperança cresceu cercada de amor. Marina continuou dando aulas.
Eduardo continuou trabalhando, mas sempre priorizando a família. Fins de semana eram sagrados, parques, praia, casa da vovó Helena. Momentos simples, mas cheios de amor. 5 anos depois, Marina abriu sua própria escola, pequena, para crianças carentes. Eduardo ajudou financeiramente, mas foi Marina quem construiu tudo. Você conseguiu, disse Eduardo no dia da inauguração. Marina olhou para a escola. Crianças correndo, rindo, aprendendo. A gente conseguiu. Não, você conseguiu, com seu esforço, sua dedicação. Mas você me apoiou, sempre. Eduardo a abraçou. E sempre vou apoiar. A escola cresceu. Marina contratou mais professores, atendeu mais crianças, fez diferença na vida de centenas de famílias. Eduardo continuou crescendo nos negócios, mas agora com um propósito. Investia em educação, em projetos sociais, em coisas que importavam. Você me transformou, disse ele uma noite. Estavam na cama, Esperança dormindo, casa em silêncio. Como? Me ensinou o que realmente importa. Não é dinheiro, não é poder, é amor, é família, é fazer diferença. Marina beijou ele. Você sempre soube disso. Só precisava de alguém para lembrar. Obrigado por ser essa pessoa. Obrigada por me deixar ser. 10 anos após o casamento, Eduardo olhava para a vida que construíram. Marina ao lado. Esperança crescendo. Escola florescendo. Família unida. Você está feliz? Perguntou Marina em um jantar de aniversário de casamento. Mais do que imaginei ser possível. Eduardo segurou a mão dela. Você? Completamente. Mesmo sem os luxos que eu poderia te dar? Marina riu. Eduardo, você me deu o maior luxo de todos. Amor verdadeiro. E você me deu propósito. Ele beijou a mão dela. Lembra quando você disse que não estava à venda? Lembro. Melhor decisão sua, porque me obrigou a conquistar você de verdade. E você conseguiu. Marina se aproximou. Completamente. Para sempre? Para sempre. Eles se beijaram, como no primeiro dia, como todos os dias desde então. E quando Eduardo olhava para Marina, via não apenas a mulher que amava, via a professora incrível, a mãe dedicada, a mulher forte que não se vendeu, que o fez ser melhor. E Marina, quando olhava para Eduardo, via não o bilionário, via o homem que a amou quando ela não tinha nada, que esperou, que respeitou, que provou que amor verdadeiro não se compra. Se conquista. E eles conquistaram, um ao outro, todos os dias, com pequenos gestos, grandes demonstrações e amor infinito. Anos depois, Esperança cresceu, foi para a faculdade. Marina e Eduardo envelheceram juntos, rugas no rosto, cabelos grisalhos, mas amor intacto. Não me arrependo de nada, disse Marina em uma tarde. Estavam na varanda da casa de praia, onde casaram, vendo o pôr do sol. Nem eu. Eduardo segurou a mão dela. Velha, mas quente. Você foi a melhor coisa que me aconteceu. E você foi minha maior surpresa. Marina encostou a cabeça nele. Quem diria que o bilionário arrogante se tornaria o marido perfeito? Eu não era arrogante. Era sim. Eduardo riu. Tá bom. Era. Um pouco. Um pouco? Marina olhou para ele. Sobrancelha erguida. Muito. Ele corrigiu. Mas você me curou. E você me ensinou a sonhar além do que imaginava ser possível. O sol se pôs. O céu ficou laranja, rosa, roxo, lindo. Obrigado, disse Eduardo de repente. Por quê? Por não estar à venda, por me fazer conquistar você, por me amar de verdade. Marina sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigada a você, por não desistir, por provar que amor verdadeiro existe. Existe. Eduardo beijou a testa dela. E está bem aqui, entre nós. E estava. Sempre esteve. Desde o primeiro dia. Quando ela disse não. E ele decidiu conquistar com amor. E conquistou. Para sempre.
Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita em amor verdadeiro? Acredita que algumas coisas não têm preço? Deixa sua opinião aqui embaixo. E não esquece de compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Até a próxima!